Infelizmente, João, essas notícias tão esperadas eu não vou poder lhe passar agora. A situação da apicultura em Conquista, em toda a região sudoeste, até avançando aqui para o norte de Minas, ou seja, em todo o planalto da Conquista, é uma situação preocupante, porque a escassez de chuva que nós temos acumulado desde 2012, nós estávamos passando, eu tive acesso a uma matéria da imprensa de São Paulo, onde diz que a seca no Nordeste é a pior dos últimos 100 anos. Então, desde 2012, nós estamos com carência hídrica. E isso tem afetado todo o setor produtivo rural, e a apicultura não ficou de fora. A abelha é um animal mais resistente, é a atividade mais resistente da agropecuária que nós temos conhecimento que nós podemos atuar aqui na região. E até a atividade com essa resistência toda, com essa versatilidade, ela está sofrendo com a falta de chuvas, porque as plantas, mesmo as plantas nativas ou até plantas que são consideradas ervas daninhas, elas são boas para a abelha, e essas plantas estão se definhando com esse período prolongado de estiagem, e as abelhas, as famílias, as colônias, as colmeias, elas também estão se debilitando, elas não estão conseguindo ter a recuperação normal. O que o produtor tem que fazer é tecnificar bem a sua produção para superar essas adversidades climáticas. Qual a produção anual de mel em Conquista? Nós já trabalhamos aqui com 200, 300 toneladas de mel. Nessa situação que nós estamos nos últimos anos, nós estamos trabalhando abaixo de 100 toneladas. E se essa estiagem se consolidar, nós não vamos atingir nem 40 toneladas esse ano, falando de Conquista e municípios circunvizinhos da região sudoeste. Como diz o povão, como diz a lenda, tudo depende apenas e tão somente de São Pedro? Nesse momento, a grande parte depende das chuvas. Uma outra pequena parte é a tecnificação da atividade. É o produtor fazer nutrição dos seus enxames na entre-safra, buscar fazer seleção genética para ter enxames mais produtivos, mas todas essas técnicas, sem o evento das chuvas, elas vão ser inúteis. Produzir mel, ser apicultor em Conquista vale a pena? Existe gente, existem pessoas, produtores que vivem apenas e tão somente do mel? Existem sim, existem, não propriamente na cidade de Conquista, aqui existem poucos, mas nos municípios, nossos irmãos, nossos municípios vizinhos, existem muitos produtores que têm como suas atividades, como sua atividade principal, sua e da sua família, a apicultura, e são bem sucedidas na vida. Infelizmente, passando por uma adversidade climática como essa, todos ficam prejudicados. Capítulo 2 desta nossa entrevista. Por gentileza, dê também umas pinceladas a respeito da cafeicultura. A cafeicultura vem sofrendo muito. Se nós basearmos que o maior produtor de café da região é Barra do Choça, a estiagem não isentou Barra do Choça dessa dificuldade. Também nós sabemos que quem tinha o apoio da irrigação nas suas lavouras ficou impedido de fazer essa irrigação, porque toda a água do município de Barra do Choça foi sequestrada pela Embasa. Infelizmente, nossos governantes não fizeram a previsão dessa estiagem, não construíram as barragens suficientes, porque nós precisamos de água para o consumo humano, nós precisamos de água para suprir nossas necessidades, mas também nós precisamos de água para a produção, que acaba sendo uma necessidade também de toda a população de se alimentar. Então, se tem uma estiagem dessa e você não tem como fazer uma irrigação para manter a produção vai a zero.
Claro que os senhores produtores de café, os senhores cafeicultores, têm que seguir a evolução, porque se não seguirem, naturalmente vão tomar prejuízos brutais e até sair do ramo. Mas como é que o senhor se sente, por exemplo, sabendo das dificuldades que tem em contratar mão de obra? Se os senhores querem contratar os coletores, né, tem que passar por uma série de exigências do Ministério do Trabalho. Exigências tamanhas que muitos desistem. E hoje apenas e tão somente uma máquina substitui 300 homens. A situação é complexa, né? Nós, em frente às nossas atividades empresariais, nós temos que ser cumpridores das leis. E se a atividade produtiva não gera receita para que usássemos um método tradicional de colheita, ou seja, todo feito com a colheita manual, a solução foi fazer a colheita mecânica. E assim, grande parte dos produtores, a grande maioria, fez essa colheita mecânica. Eu também aderi. E dentro da colheita mecânica, o número de mão de obra é significativamente menor, e dentro com esse número menor nós estamos cumprindo todas as regras do Ministério do Trabalho. Infelizmente, se emprega pouco, e a grande massa trabalhadora não teve a oportunidade de trabalho nessa época. Mas o mais agravante agora, seja com colheita manual ou com colheita mecânica, é que com esta estiagem nós não vamos ter produção nenhuma. Nem máquina, nem homens. Nem máquinas, nem homens. Isso é um grande prejuízo para a economia da região.